Shalom, boa noite. Eu sou a Larissa, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus, que é um ministério que nasceu no coração de Deus. A gente sempre fala isso, mas a gente fala isso com uma certeza. Por quê com a certeza? Porque a gente vê o quanto o ministério cresce dia após dia, porque a gente vê que isso realmente está dentro dos caminhos do Senhor, né? Então, esse ministério que é totalmente virtual, tem o intuito de juntar as pessoas de várias nações para pregar a palavra da verdade, que é Cristo. Nós temos o braço ministerial, vários braços ministeriais para ajudar em vários, apoiar o ministério em várias situações. Então, nós temos as crianças do Tropa, que cuida das crianças de várias nações, ministrando a palavra, não só com atividades, mas realmente ministrando a verdade para essas crianças. Os jovens do Tropa, que também busca resgatar esses jovens e trazer eles para junto de Cristo. Mulheres do Tropa, que é isso que nós estamos aqui hoje, essa ministração da palavra. Temos grupos de WhatsApp também de todos esses ministérios. Homens do Tropa, que é toda segunda-feira à noite, é um ministério que está crescendo lindamente com o nosso pastor Rony. Temos a maternidade do Tropa, que busca colocar nas mães, essa intencionalidade, essa coisa de ser intencional no disciplinar os filhos no lar e de construir um lar para Cristo, para o reino. E nós temos também um ministério de ensino, que é o Efatá. Dentro do ministério de ensino nós temos o Techuvá, que incentiva na leitura da Bíblia. Então, todos esses ministérios buscam, cada um com o seu trabalho, nos aproximar de Cristo. Essa é que é a verdade. E glória a Deus que isso tem acontecido dia após dia. A gente tem visto milagres e maravilhas através do Tropa de Elite de Jesus. Hoje, eu gostaria, não sei se eu posso pedir isso, posso, pastora? Que a pastora ore hoje? Pode ser? Para que a gente possa iniciar com a palavra? Claro. Ó Papai bondoso, Papai longânimo, Papai de amor, de entendimento, de respostas, que não deixa nem seus filhos confundidos, Pai. Obrigada, Pai. Eu te louvo por todas essas mulheres, suas casas aqui representadas, Senhor. Eu peço, Papai, abra os nossos corações, o nosso entendimento para essa porção que o Senhor colocou no coração da Lari para nos trazer, Senhor. Por favor, Papai, que nós estejamos atentas, com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos atentos, para entender, para ter a percepção correta daquilo que o Senhor está comunicando neste tempo, para os nossos corações, para as nossas vidas, e que venhamos aplicar isso nos nossos dias, Papai. Não estejamos nunca, Papai, confundidos. Guarda os aparelhos, as casas, que não haja nada de intercorrência para nos roubar esta porção, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo e por tanto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir desculpa se eu me perder aqui um pouquinho no texto que eu escrevi, porque desde que eu escrevi para hoje mudou muita coisa. Mudou, muita coisa. Então, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir passar para vocês tudo que o Espírito Santo ainda vem derramando no meu espírito. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre mudança. A mudança que é necessária para que a gente busque ter a mente de Cristo, que é o que a Bíblia promete. Provavelmente vocês já ouviram falar da palavra metanoia. E se você fizer uma busca rápida ali no Google, a palavra metanoia, a gente descobre que ela é uma palavra grega que significa mudança especial de mente, ou seja, uma palavra usada não só para indicar que uma pessoa mudou de uma opinião, mudou a sua opinião sobre um determinado assunto, mas que houve uma completa transformação de visão ali, sobre aquele assunto. Durante toda a nossa vida, desde a primeira infância, nós vamos construindo a nossa mente, vamos construindo o nosso caráter, vamos colocando dentro de nós aquilo que cremos, nossos medos, nossos anseios, aquilo que gostamos, aquilo que deixamos de gostar, à medida em que as coisas vão sendo apresentadas para nós e conforme elas vão sendo apresentadas, da maneira que elas vão sendo apresentadas. Por exemplo, se o seu pai e a sua mãe não gostam de cebola, provavelmente eles não cozinhavam com cebola na sua casa. E a sua experiência com cebola não deve ter sido incentivada. Talvez você nunca tenha experimentado cebola até hoje. Ou, se experimentou, a primeira vez em que você comeu foi desafiador. Por quê?
O que te foi colocado sobre cebola na infância não foi muito bom, e você pode ter criado uma fortaleza em relação à cebola. Eu falo a questão da cebola, né, uma questão muito pequena, querendo explanar para vocês como que a gente constrói as coisas dentro de nós desde a infância. Tudo que nos é apresentado desde a infância e que é colocado dentro da gente. Se foi de uma maneira traumática, se foi de uma maneira bacana, isso vai mudar muito o caminho que nós vamos percorrer durante a nossa vida. O mundo se apresenta para nós todos os dias como infinidade de escolhas que podemos fazer, e geralmente a gente vai escolher caminhar de acordo com aquilo que está na nossa mente, guiado pelas experiências que já tivemos ou não, que outras pessoas tiveram, aquela história de, eu vi acontecer com a minha vizinha, eu vi acontecer com a minha mãe, não vou permitir que isso aconteça comigo. Então, na verdade, essa é a forma que o nosso corpo, que a nossa alma tem de autodefesa, de autoproteção. Essa é a função da nossa alma, né? Pela experiência, eu sei, por exemplo, que uma faca afiada pode gerar um corte profundo no meu dedo. Então, eu não vou ficar brincando com uma faca afiada. A função do eu é manter a gente protegido e confortável. 1 João 5,19 fala que o mundo está sob o poder do maligno. E se o maligno pôde fazer alguma coisa durante as nossas experiências de vida para que a gente vivenciasse coisas possíveis de criar fortalezas e altares contra o inimigo dele, do maligno, ele fez. Quem é o inimigo do maligno? Acontece que um belo dia nós conhecemos a Jesus e a sua palavra veio aos nossos ouvidos, glória a Deus. E a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo e recebemos em nosso coração a Ele, neste momento o Espírito Santo nos é dado por Deus e passa a habitar em nós. Dessa forma, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo, como fala lá em 1 Coríntios 6,19. E como tudo no reino de Deus tem um propósito, o Espírito Santo não vem habitar em nós porque ele não tem onde morar, porque ele é sem teto. Ele vem habitar em nós com um propósito, que é de nos ajudar, de nos transformar, nos ajudar a transformar a nossa mente, nos ajudar a derrubar essas fortalezas e esses altares que não pertencem ao Senhor e que estão em nós, nos ajudar a compreender as Escrituras através da revelação que é dada pelo próprio Espírito de Deus. Isso é muito poderoso. Em Romanos 12:2 fala: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, como dizem outras versões, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Pela fé nas promessas do livro que ele nos deixou. Mas como que antes de eu ser convertida, tudo me parecia uma grande balela, tudo parecia não fazer sentido algum. E hoje, para mim, é a verdade mais irrefutável. Em Romanos 8:11 fala: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E no verso 16 fala: o mesmo Espírito testifica com o Espírito de que somos filhos de Deus. Vejam, o Espírito Santo não substitui o nosso espírito, ele convive com o nosso espírito, e se permitirmos o agir dele, recebemos essas promessas de termos a mente de Cristo. Então, hoje o texto-chave está em 1 Coríntios, capítulo 2, do 11 ao 16, que fala o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podemos entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vejam que no verso 11, Paulo nos coloca a seguinte verdade. Quem sabe das coisas do ser humano, a não ser o espírito humano? E em seguida, ele faz a relação. Então, quem conhece das coisas de Deus melhor do que o próprio Espírito de Deus? E Paulo continua falando, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo próprio Deus. Vejam que tudo é de Deus, tudo é por Deus e tudo é para Deus. O que Paulo quer dizer aqui, com essas palavras, é que os textos sagrados já nos foram dados, gratuitamente, porém é inútil querer desvendá-los com mente humana. Quando a Bíblia fala que a mente de Cristo sobre a mente de Cristo em nós, ela está falando da presença e da ação do Espírito Santo, que nos leva a compreender a mente do Senhor e as verdades espirituais, os propósitos de Deus e a revelação da sua palavra, e através disso alcançar uma real transformação em nós, de caráter, de caminho e de vida. A Bíblia fala que a cruz é loucura para os que estão perecendo, ou para os que se perdem, porque não é possível discernir as verdades de Deus através da mente, da lógica e da razão. Como a lógica pode explicar milagres e maravilhas? Isso é inexplicável. Não adianta a gente querer colocar isso no papel, numa caixinha. Mas nós cremos e nós vemos. A presença do Espírito Santo em nós e a sua ação nos leva a crescer em fé e na compreensão e no discernimento das verdades espirituais. A Bíblia diz que o homem natural, e aqui quando fala em homem natural, é o homem que não tem o Espírito Santo, né? O homem que é entregue a seu próprio juízo, entregue a sua própria lógica, não consegue discernir das coisas de Deus, que é por isso que é tão difícil encontrar convertidos entre cientistas ou pessoas muito lógicas, porque essas pessoas construíram em si uma fortaleza em suas mentes, em cima da razão e da explicação. Para elas tudo tem que ter razão, tudo tem que ser explicadinho. Se não conseguem explicar, não cabe para elas que isso exista. Se elas não conseguem se entregar a algo que seja inexplicável e deixar esse inexplicável agir. E é por isso que é tão importante a gente conhecer as nossas fortalezas e buscar derrubá-las. Nós, porém, com a ação do Espírito Santo, com a mente de Cristo, ou seja, com a mente em harmonia com a mente de Deus, amamos a sua lei, desejamos cumprir os seus mandamentos, fazemos a sua vontade e anunciamos as suas obras, buscando refletir a sua glória. É isso que uma pessoa que tem a mente de Cristo faz. Agora eu pergunto a vocês, é fácil? Essa transformação não é fácil. Essa transformação de mente humana em mente de Cristo é difícil, é dolorosa. Ela exige que a gente identifique essas fortalezas dentro de nós, que a gente derrube essas fortalezas e que a gente reconstrua coisas através do próprio Espírito Santo. Porque essas fortalezas impedem que o Espírito Santo trabalhe em nós com liberdade, que nos alcance plenamente, para que a gente possa buscar a plenitude da mente de Cristo. Às vezes, a gente tem uma pequena mente de Cristo, a gente pensa um pouco como Cristo, mas não consegue alcançar essa plenitude, e é disso que eu quero falar aqui. Derrubar as fortalezas exige trabalho nosso, exige que a gente fique desconfortável, exige que a gente reconheça quais são essas fortalezas e mexa nisso. E às vezes essas fortalezas são construídas em cima de feridas, de coisas que doem, de coisas que você tem que remexer e que machuca. Muitas coisas nos dificultam a chegar nessas fortalezas. O ego é uma delas, né? O fato de eu ter que admitir coisas que eu fiz de errada, de eu ter que admitir que a minha escolha não foi a melhor, de eu ter que admitir que eu não sou tão boa quanto eu achei que eu era.
A gente tem que mexer nisso. O medo de parecer inapropriada, medo de não fazer parte mais daquilo que eu sempre fiz. Medo porque é uma mudança em 180 graus, né? E você sempre viveu essa vida, e você vai mudar completamente de vida. E isso não é de uma hora para outra. E o Espírito Santo sabe disso. Deus sabe disso. Nunca vai ser de uma hora para outra. Nunca ele vai fazer com que você faça isso de uma só vez. É uma cirurgia grande. Tem fortalezas que eu escondo até de mim mesma. Naquela gavetinha, naquele compartimento secreto, sabe? Aquela coisa. A palavra de Deus fala que o Espírito sonda os corações e prova os rins. Está lá em Salmos 26. Ou seja, ele conhece essas gavetinhas. Ele conhece o íntimo do nosso ser, aquilo que nem a gente sabe que a gente é, que depois que ele vai falar, você fala, mas eu era assim mesmo? Ele sabe, ele sabe. Ele conhece o nosso mais íntimo ser, não só aquilo que pensamos, mas a intenção daquilo que pensamos. E é por isso que destituir altares e derrubar fortalezas requer humildade, requer entrega, requer boa vontade e persistência. Porque em muitos casos a gente vai ter que voltar nessa fortaleza muitas vezes, assumir que caímos, nos arrepender novamente, corrigir a rota. Isso é metanoia. Isso é mudar de mente. É aceitar que eu preciso estar sendo transformada de glória em glória dia após dia. Ela não acontece de uma vez, somente e fim. É uma transformação que segue acontecendo na nossa vida até que alcancemos a plenitude, a altura do varão perfeito. E como eu vou saber que a metanoia está acontecendo em mim? Como eu vou saber que eu estou tendo realmente essa transformação e essa mente de Cristo? Bom, primeiramente, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que estamos no caminho certo ou no caminho errado. Sabe quando acontece aquela crise de consciência, aquele negócio que dá uma balada? Aquilo ali é o Espírito Santo avisando que tem coisa errada. E se você tiver um pouco, não precisa ter muito, um pouco de conhecimento, de ouvido com o Espírito Santo, você vai entender. Eu sei também dessas coisas através da palavra. Lendo e meditando na palavra, a gente sabe que a gente está alcançando lugares mais altos, que a gente está obtendo a revelação. E quando eu falo em revelação, não significa que Deus está me entregando coisas novas. Não, é coisas que já estão na palavra, mas que eu não entendo sem o Espírito Santo, que me é revelado através dele. Mas eu quero deixar aqui também algumas situações. Eu quero deixar 2 versículos importantes que nos sirva como um guia, né? Eu criei uma palavra nova aqui. Geralmente a gente usa nortear, né? Que nos norteie. Só que a gente não está indo para o norte, a gente está indo para o céu. Então, para nos celestiar, né? Para nos celestiar nessas questões aí. Então, Mateus 22, 37 ao 39, fala assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que Jesus viveu a vida terrena obedecendo a Deus o tempo todo, em amor. Então, se eu vivo sem obedecer a Deus, eu não tenho a mentalidade de Cristo. Se eu não obedeço a Deus em amor, eu estou mais distante de ter a mentalidade de Cristo. Da mesma forma, tudo que Jesus fez na terra foi em prol do outro, foi para ajudar o próximo. Ele literalmente deu a sua vida pelo próximo. E todo o ensinamento que ele nos deixou é uma exortação no sentido de incentivo a sermos úteis, a servir, a perdoar, a trabalhar, a resgatar, não a nós mesmos, mas ao outro. Então, se eu vivo sem me importar com o próximo, eu ainda não tenho a mentalidade de Cristo. E o terceiro ponto está em Mateus 6,33.
Buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui, eu quero deixar com vocês uma chave, que a minha ficha caiu esses dias, e foi o que me pegou pelo colarinho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não significa acordar e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler a Bíblia ou ter um momento devocional. Isso é rotina. Isso não é buscar primeiro o reino de Deus. Também não significa que eu vou preferir ir à igreja ou ver um culto, estar aqui quinta-feira à noite, ao invés de estar vendo um filme na TV. Isso é prioridade, mas não é buscar primeiro o reino de Deus. Vai além de dizer que quem prioriza o reino de Deus é sustentado, falando em provisão. Esse versículo fala que buscar primeiro o reino de Deus é um estado de espírito. Eu tenho que estar em espírito o tempo inteiro, ser intencional, buscando manifestar o reino de Deus na terra. Como é a questão do orar sem cessar. É o tempo todo. Eu não preciso parar e fazer. Eu ando fazendo isso a vida inteira. Ter a mente de Cristo é ter o tempo inteiro o reino na nossa mente. Como eu vou manifestar o reino agora? O que eu estou fazendo está manifestando o reino? Isso é buscar primeiro o reino. De forma consciente. Eu acho que isso é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é mais do que obedecer o que Cristo disse, mas buscar estar pensando como Cristo pensou. Essa semana eu vivi uma situação com o meu marido e vou falar para vocês que assim, o fato é que eu não estou trabalhando. E eu senti no nosso relacionamento que o fato de eu não contribuir em casa estava pesando para o meu marido. Nós temos um objetivo em comum e, apesar de glórias a Deus não faltar nada na minha casa, essa situação me parecia que estava pesando um pouco para ele. E o que eu fiz? Eu fui conversar com ele sobre a possibilidade de eu voltar a trabalhar. Bababá, decidimos, conversamos, e aí ele falou, amor, vamos fazer o seguinte, vamos orar a respeito. Qual foi o meu maior erro? Eu fui primeiro conversar com meu marido. Eu não fui conversar com o Senhor primeiro. Eu não fui saber do Senhor o que o Senhor quer. Apesar de que o meu marido é o meu cabeça, mas eu perdi a grandiosa oportunidade de pedir para o Senhor usar o meu marido como boca de Deus. Primeiro reino significa que antes de falar com ele, eu tinha que ter falado com o Pai. Talvez o Senhor já estivesse trabalhando no meu marido hoje e usado ele para me dar uma resposta. Talvez a gente vai estar orando e o Senhor vai estar nos direcionando. Mas priorizar o reino, buscar primeiro o reino de Deus, é isso, é tentar entender como é lá e o que eu tenho que fazer aqui para trazer o de lá para cá, né? Não significa que eu agora vou trancar minha porta aqui no quarto, vou orar, escutar uma resposta do Senhor e sair decidida fazendo as coisas também não, porque eu vou estar desobedecendo ao Senhor. E quando ele fala que a cabeça da mulher é o marido, eu tenho que obedecer ao meu marido, eu tenho que falar com o meu marido. Não é que eu não tenha que falar com o meu marido, mas eu antes tenho que falar com o Senhor. Uma coisa não se sobrepõe à outra, não substitui a outra. As coisas devem andar em equilíbrio e obediência à palavra. Observe que quem se reporta primeiro, observe a quem você se reporta primeiro quando vai tomar uma decisão de algo, né? Até as coisas mais simples do dia a dia. Quando a gente, por exemplo, fica gripado, tem uma dor de cabeça, a gente vai primeiro fazer um chá e tomar um Benegripe, ou a gente vai primeiro falar com o Senhor e dizer, Senhor, essa gripe não vai dar, pai. Buscar primeiro o reino. Quando a gente resolve trocar de carro, primeiro a gente sai buscando na internet o modelo, o que eu quero, o que vai casar, e aí eu vou lá pedir para o Senhor, falar, Senhor, olha só, eu vi esse carro aqui que eu achei bem legal. Ou primeiro a gente deve abrir o nosso coração para o Senhor e falar, Senhor, eu pensei em trocar de carro, o que o Senhor acha? Que modelo o senhor acha que eu devo ter? O senhor acha que eu devo ter um modelo de carro maior para, de repente, levar pessoas comigo aos lugares falando do Senhor? O senhor acha que eu devo ter um utilitário para carregar cestas básicas e levar para as pessoas? O que o Senhor quer que você faça com esse carro? Não é o carro que você quer ter, é o carro que o Senhor quer que você tenha. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é entender como funciona no reino e refletir isso aqui. Alguém te ofendeu? O que você faz?
Você acha uma vítima do preconceito e da injustiça e vai para o Instagram reclamar? Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. Essa semana eu fui ajudar uma pessoa. E eu tomei uma atitude, porque eu vi que aquela pessoa estava precisando de uma coisa e eu fui lá e fiz. E a pessoa não gostou. Reclamou, criticou minha ajuda. No momento, qual foi a minha primeira intenção? Chamar de ingrata, né? Pessoa ingrata. Só estava tentando ajudar, e aí? E blá, blá, blá. Mas, nessa questão em específico, eu infringi os 3 pontos que eu coloquei aqui para vocês. Eu não obedeci a Deus, porque, aliás, eu nem perguntei para Deus o que eu devia fazer. Eu simplesmente fui lá e fiz achando que eu estava ajudando a pessoa. Eu busquei demonstrar o meu amor ao próximo com essa intenção, busquei demonstrar o meu amor ao próximo, mas eu não sabia se esse meu próximo estava disposto a isso, ou se isso era essencial para ele, se ele precisava de outra forma de amor. Sabe, as formas de amor, de repente eu fui lá e fiz um ato de serviço para a pessoa e a pessoa só precisava de um abraço. Eu não busquei saber, eu simplesmente fui lá e fiz da minha cabeça. A intenção foi boa, mas eu não ajudei a pessoa verdadeiramente. E ainda no fim, critiquei e discuti com a pessoa. O que eu fiz depois para consertar? Né? Me redimi, pedi perdão para a pessoa, fui lá e falei, olha, eu achei que você precisava de ajuda nesse sentido, mas na verdade eu só me intrometi na sua vida, você me perdoa, você me desculpa, estou aqui para te ajudar sempre que for necessário, e graças a Deus a gente não está mais discutindo. Mas buscar o reino de Deus e a sua justiça é até quando a gente quer ajudar. A gente acha que a gente está ajudando e a gente vai lá e se atropela. Eu nem perguntei para Deus se o sofrimento que aquela pessoa estava passando era providencial, era permissão do Senhor. A gente não sabe o que está acontecendo no reino. Eu tenho que primeiro buscar no reino. Por que isso está acontecendo aqui? Qual é a justiça de Deus sobre esse caso? Quem sabe a justiça de Deus estivesse acontecendo ali e eu fui interferir. Então, eu quero deixar para vocês essa reflexão. Que buscar o reino de Deus não deve ser só a nossa primeira atitude, mas a nossa única atitude diante de qualquer dificuldade. E quando a gente busca primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Não só coisas, provisão, né? Não só coisas, todas as demais coisas. Mas que a gente busque, através disso, as demais coisas que sejam acrescentadas, seja a nossa transformação. Porque eu acho que é através dessa transformação de alma, através dessa transformação de caráter, que a gente vai alcançar a plenitude da mente de Cristo. Amém?